Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Despertar do Ser, a nossa página aqui no Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres, pela jornada do professor Kenneth Wapnick. E a gente vai fazer hoje a lição 134, mais uma vez uma lição bem longa, e a gente vai precisar mais uma vez dividir em parte 1 e parte 2, tá bem? Então a gente faz o que a gente faz sempre aqui, estabelece a meta da paz antes de começar, para que o propósito do Espírito Santo seja alcançado nessa aula. E a gente se coloca em disponibilidade a Jesus e o Espírito Santo, entrando para dentro da sala de aula de Jesus, de mãos vazias e mente aberta, sem bagagem nenhuma, com total disponibilidade de aprender a verdade sobre nós. Totalmente disponível para que a gente, assim como Jesus fez, volte à consciência do nosso verdadeiro ser, que é espírito, que a gente volte à nossa ciência de espírito, que a gente é verdadeiramente. Então, meus queridos, a lição 134, a ideia principal da lição é que eu perceba o perdão tal como é. E o professor Ken começa dizendo que a estratégia do ego pede que tornemos real o pensamento de pecado da mente e depois nos convençamos de que nossa culpa é tão horrível que nunca poderá ser vista, para que o terror não exploda em nossos corações. Ele nos amedronta, né? Em outras palavras, o pecado leva à culpa, que por seu lado exige punição. O ego, portanto, estabelece a realidade dolorosa do pecado, porque não é realidade em absoluto, né? Por isso, entre aspas, o ego, portanto, estabelece a realidade dolorosa do pecado e nos diz que se nós permanecermos dentro da mente e confrontarmos sua culpa, vamos cair direto na fúria de Deus, furioso, determinado em nos destruir, recuperando a vida que roubamos dele. Então, isso tudo é o perdão do ego, né? O ego nos aconselha que a única maneira de podermos ser salvos do nosso pecado é negar sua presença e projetá-lo em imagens holográficas, em corpos, em formas, fazendo-nos acreditar que ele agora existe em um corpo, quer seja o corpo de outra pessoa ou o nosso próprio. Isso é irrelevante do ponto de vista do ego, enquanto o pecado é percebido fora da mente, a definição do ataque. Incidentalmente, quando projetamos o pecado em nossos próprios corpos, chamamos o ataque de doença, que é o tema da lição 136, que é a doença é uma defesa contra a verdade. Mas a lição 134, como uma discussão do plano do ego de ver o pecado como real, mas em outra pessoa, né? A lição 34 começa com essa discussão. Jesus começa falando o plano do ego, né? De ver o pecado como real, mas em outra pessoa. E agora, hoje eu estava numa aula que a gente estava vendo justamente o capítulo 19, que eu já falei para vocês, acho que foi na lição 133 de ontem, né? Que eu mencionei que a gente estava estudando o capítulo 19 na sessão 2, que Jesus faz um comparativo do pecado versus erro, né?
Então, o ego quer nos convencer de que o pecado é real, de que o pecado aconteceu. Mas o pecado não aconteceu de maneira alguma, porque o pecado seria que realmente a gente tinha destruído Deus. Mas sempre que se destrói a fonte de algo, esse algo não é destruído junto? Sim, né? Então quer dizer que o pecado não pode ser real de maneira alguma. Mas é o que o ego continua fazendo a gente acreditar. Então vamos lá no primeiro parágrafo dessa lição 134. Após essa primeira ideia que eu percebo o perdão tal como ele é, Jesus inicia a lição dizendo que revisemos agora o significado do perdão, que na verdade é uma revisão mesmo, né? Lá bem no início, o professor Ken, eu pulei essa parte, mas o professor Ken disse que a gente vai rever as lições, as próximas 3 lições, a 134, 135, 136, a gente vai rever as lições 68 a 72. Então, por isso que Jesus já está começando dizendo aqui que a gente vai revisar agora o significado do perdão. Pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa, uma dádiva injustificada e imerecida e a negação completa da verdade. Sob esse ponto de vista, o perdão tem que ser visto como uma mera loucura excêntrica e esse curso parece basear a salvação num capricho. Porque, na verdade, sempre que a gente acha que a gente está perdoando alguém, a gente está se sacrificando a nossa ira justa com a outra pessoa para estar perdoando ela. E assim a gente acha que Deus faz o mesmo com a gente, que para que Ele perdoe nossos pecados, como o ego nos fez acreditar que pecamos, que o pecado é possível, a gente acha, a nível inconsciente, na maioria das vezes, que a gente precisa realmente se sacrificar, sofrer, para que Deus perdoe nossos pecados, né? Nós começamos, o professor Ken comenta, nós começamos com nossa miserável pecaminosidade acreditando que existimos à custa de Deus. A gente acredita que a gente só existe aqui porque a gente roubou o lugar de Deus. O trono de Deus como Criador, né? A gente acredita que isso foi possível, que a gente fez isso. Então, o pecado que merece a culpa não é realmente o assassinato de Deus e a crucificação do seu filho, mas nosso próprio egoísmo interesseiro que assume tais proporções monstruosas e que acabamos dizendo: eu quero que a minha individualidade e necessidades especiais sejam atendidas. E não me importo com o custo, mesmo que isso implique em destruir um outro, ou até mesmo um outro com O maiúsculo para identificar como Deus, né? Eu quero atender as minhas individualidades e necessidades especiais e não me importa o custo, mesmo que isso implique destruir Deus. É isso que a gente pensa, mesmo que em um nível profundamente inconsciente. Eu alegremente faço isso para existir como corpo, né? O sacrifício do amor é um preço pequeno, na verdade, para se pagar pela sobrevivência do meu ser especial. Seja muito bem-vinda, minha querida. Que bom te ver aqui.
Esse é o pecado que nós negamos. E projetando-o para fora da mente, dizemos e afirmamos que está em outra pessoa o pecado, né? Se isso for verdade, como a percepção certamente testemunha, eu sou inocente e os outros merecem julgamento. Isso, mais uma vez, dentro do sistema de pensamento do ego, que afirma para nós e nos faz acreditar que o pecado realmente existe e foi possível e é real. Assim, nós dizemos aos nossos relacionamentos especiais, né? Você, o objeto da minha ira justificada e íntegra, merece ser punido. Para enobrecer a mim mesmo ainda mais e reforçar a minha inocência autoproclamada, assumo um manto de espiritualidade, afirmando que, apesar do pecado, na bondade do meu coração misericordioso, eu ofereço perdão e absolvição a você. O sacrifício lá em cima, né? Que ele estava falando. Assim, minha ira justificada é sacrificada para servir a uma verdade espiritual mais elevada. Então, o ego sempre faz a gente achar que a nossa ira é justificada e que eu estou sacrificando o meu direito, né, da minha ira justificada, perdoando você, que pecou, que é um pecador. Por quê? Porque eu projetei a minha culpa no outro. Esse, então, é o que a gente chama aqui, é o que Jesus chama, na verdade, como o perdão para destruir. Esse não é o perdão verdadeiro, esse é o perdão do mundo, é o perdão do sistema de pensamento do ego, né? Que a ira é justificada e eu vou sacrificar a minha ira para te perdoar. Eu perdoo você, ainda que seus pecados não mereçam isso. Eles, portanto, não são perdoados, mas condenados. Como Jesus explica aqui nessa passagem do capítulo 30. Enquanto o consideras como uma dádiva que não é devida, ele não pode deixar de sustentar a culpa que queres perdoar. O perdão não justificado é ataque. E isso é tudo que o mundo jamais poderá dar. Ele perdoa os pecadores algumas vezes, mas permanece consciente de que pecaram. E assim eles não merecem o perdão que ele lhes dá. Esse é o falso perdão que o mundo emprega para manter vivo o senso de pecado. E ainda, não sei se mais adiante ele não vai falar isso nessa lição, mas a gente até já viu isso, né? Que, na verdade, inconscientemente, se eu acredito que o meu irmão é pecador, inconscientemente eu acredito que eu sou também. E que eu também não mereço perdão. Em A Canção da Oração, né, mais para o final do livro, Jesus afirma o mesmo ponto, mas ainda mais fortemente. Nenhuma dádiva do céu foi mais mal interpretada do que o perdão. Ele, de fato, virou um flagelo, uma praga onde deveria abençoar, uma zombaria cruel da graça, uma paródia da paz santa de Deus. A benignidade do perdão é obscurecida a princípio, porque a salvação não é compreendida, nem verdadeiramente buscada. O que deveria curar é usado para ferir, por isso que ele chama também do perdão para ferir, né? Porque o perdão não é requerido, na verdade o perdão não é querido. A culpa passa a ser salvação e o remédio para ela parece ser uma alternativa terrível para a vida. Então, antes que a gente possa aprender o significado do verdadeiro perdão, precisamos primeiro entender a versão distorcida do ego, que é o motivo pelo qual a lição começou como começou.
E assim, gente, como a gente já viu outras vezes, para que a verdade apareça por trás das nuvens de ilusão, de mentira, a gente precisa que as nuvens de ilusão e mentira se desfaçam primeiro, né? Então, por isso que Jesus começou mostrando pra gente, na verdade, o que é a versão distorcida do ego para o perdão, para depois a gente poder entrar no perdão verdadeiro. Então, Jesus continua agora com sua mensagem de perdão, a bênção do Espírito Santo que substitui a maldição do ego. E essa parte é da lição que diz: essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Ele tem que se limitar ao que é falso. É irrelevante em relação a tudo, exceto a ilusões. E o professor Ken diz que a palavra perdão, né, aparece com pouca frequência no curso em Milagres e é um sinônimo de forgiveness, perdão. Seu uso frequentemente é determinado pela métrica. Pardon tem 2 sílabas e forgiveness 3. Idênticas em significado, as palavras, portanto, são usadas de forma intercambiável. No perdão para destruir, eu perdoo o que acredito ser verdadeiro, seu pecado. É isso. Eu sei que você é o pecador porque eu existo. Minha existência como um indivíduo único e separado foi pecaminosamente alcançada à custa de Deus. Uma vez que a individualidade e a unicidade não podem coexistir. Portanto, destruí Deus para que eu pudesse viver. E minha existência prova que a perfeita unicidade é uma mentira. O próprio fato de eu pensar estar aqui, portanto, existindo em um corpo, com uma personalidade, significa que não apenas eu sou um indivíduo, mas um pecador cujo pecado é palpavelmente real, assim como o meu corpo percebido. E é tudo a minha consciência que saiu do meu ser verdadeiro como espírito e se voltou a consciência para um corpo. A defesa do ego contra a culpa, que inevitavelmente se segue à minha crença no pecado, é uma projeção. O pecado não está em mim, mas em você. Essa é a verdade do ego, para não ser negada. No entanto, somos ensinados nessa lição e em outros lugares também que não podemos perdoar um pecado que acreditamos ter realmente ocorrido. Mas o pecado que vemos como um pensamento equivocado de percepção, o produto de uma escolha equivocada pela separação, tudo que é perdoado pela correção do erro na mente. Então isso aqui fala totalmente, mais uma vez, do pecado versus erro lá do capítulo 19, gente, tá? Porque um pecado se existisse na realidade, né, mereceria punição. Mas um erro, um equívoco, ele só precisa de correção, não é verdade? Então, a gente é ensinado, né, que se um pecado realmente ocorreu, ele tem que ser punido, né? Mas se um pecado ocorresse,
era porque realmente a gente teria destruído Deus. E aí volta naquela coisa de que vamos dizer, o produto do Criador, não o produto do Criador, mas se a gente acabar com a fonte de qualquer coisa que seja, o produto daquela fonte não existiria mais, não é? Então isso é impossível. O pecado é impossível. E é por isso que a gente diz assim, ó, é muito difícil o perdão do mundo, o perdão do ego. Na verdade, quando a gente dá o perdão, a gente não perdoa verdadeiramente. Porque a gente ainda acha que a gente está sacrificando a nossa ira justificada. Então, lá no inconsciente, a gente não perdoou de verdade. Já o perdão verdadeiro, ele vem desse lugar que eu li agora para vocês, que o professor Kenneth está desenvolvendo para a gente, que um erro só precisa de uma correção. Algo saiu errado, fiz algo errado, faz de novo, corrige, não é? Então todos nesse mundo fazem coisas a partir do sistema de pensamento da mente errada. De fato, simplesmente respirar é um produto do sistema de pensamento original de separação e necessidade. O ponto não é que deveríamos nos sentir culpados por respirarmos, mas que olhemos para o equívoco de condenarmos outra pessoa pelo que julgamos ser pecaminoso. Ver o pecado como uma ilusão significa que ele não tem efeitos. Ver o pecado como uma ilusão vai desfazendo a culpa na nossa mente. Porque se eu considero, mais uma vez, que você é culpado, que você é pecador, eu também, inconscientemente, estou dizendo que eu sou pecadora, porque inconscientemente eu sei que nós somos o mesmo ser. Quando acreditamos que fomos feridos pelos outros e demonstramos nossas feridas como prova dos seus pecados de insensibilidade, negamos o amor e dizemos a eles que seus pecados tiveram um efeito sobre nós e que são, portanto, reais. O verdadeiro perdão, assim, é impossível. E o ego se regozija mais uma vez em triunfo. Jesus descreve essa dinâmica de ataque na forma de doença, resignada a provar a culpa de outra pessoa e assim não merecedora de perdão. E é uma passagem do capítulo 27. Tu, doente sofredor, representa apenas a culpa do teu irmão. O testemunho que envias para que não seja possível ele esquecer os males que te infligiu, dos quais juras que ele nunca escapará. Esse retrato doente e triste tu aceita. Se apenas servir para puni-lo, para punir o teu irmão, tu aceita esse retrato doente e triste, apenas para punir o teu irmão. Os doentes não têm misericórdia para com ninguém e buscam matar por contágio. É forte, gente, isso. A morte lhes parece um preço fácil a ser pago. Se eles puderem dizer: contempla-me, irmão, em tuas mãos eu morro,
pois a doença é o testemunho da sua culpa e a morte quer provar que os seus erros não podem deixar de ser pecados, né? A doença em mim é o testemunho da sua culpa e a morte quer provar que os seus erros não podem deixar de ser pecados. O retrato amargo e desolado que enviaste ao teu irmão, tu contemplas com amargura. E tudo que ele mostrou ao teu irmão, tu acreditaste. Porque testemunhou a culpa nele, que percebeste e amaste. Gente, que forte, hein? Caramba. Seguimos. Vamos lá de novo, para não ficar perdido, tá? Essa perspectiva distorcida do que significa o perdão, né? O perdão do ego, é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Ele tem que se limitar ao que é falso. É irrelevante em relação a tudo, exceto ilusões. A verdade é a criação de Deus e perdoá-la nada significa. Perdoar a criação de Deus. Se a criação de Deus é inocente. Isso é assim porque você perdoa uma ilusão ou um equívoco. E não existem equívocos no céu. O amor não precisa ser perdoado, apenas aceito. Pois é a rejeição do amor que o ego julga alegremente como pecaminosa. Quando você recusa amor, empurra Jesus para longe ou constrói uma cobertura contra alguém. Seu ego pula para frente e grita: pecado. Então vem a culpa, que você nega por projetá-la em outra pessoa, atacando ainda mais. No entanto, empurrar o amor para longe não é um pecado, mas apenas o louco resultado do medo de perder sua individualidade e especialismo. Mais uma vez, não é um pecado que merece ser punido, mas um equívoco que precisa de correção. Então, a verdade é a criação de Deus e perdoá-la nada significa, diz Jesus. Toda a verdade pertence a Ele, a Deus. Reflete as suas leis e irradia o seu amor. E isso precisa de perdão? Como podes perdoar aqueles que não têm pecado e que são eternamente benignos? O reflexo das leis de Deus nesse mundo é o perdão. É um reflexo, né, gente? Assim, a gente não tem como conhecer Deus e as leis de Deus enquanto a gente está adormecido no sonho, mas a gente pode ter reflexos do céu. E o perdão, o instante santo, esses são reflexos do céu. E o reflexo das leis de Deus nesse mundo, então, é o perdão verdadeiro, que reconhece que ilusões não são a realidade e, portanto, só elas precisam ser perdoadas. Só as ilusões precisam ser perdoadas. Deus e Cristo não precisam, nem nossos irmãos, como são na verdade, pois perdoamos apenas a projeção do nosso pecado em outra pessoa. Vou ler de novo, tá? Deus e Cristo não precisam de perdão, né? Nem nossos irmãos, como são na verdade, pois apenas perdoamos a projeção do nosso pecado em outra pessoa. A gente perdoa o sonho. Assim, não é outra pessoa que precisa de perdão, mas nós mesmos.
Mais uma vez, porque projetamos a crença no pecado e na culpa, e a crença no pecado e na culpa, projetamos no nosso irmão. Então, na verdade, a gente tem que perdoar nós mesmos por projetarmos nosso desejo equivocado de que o pecado seja real. Na verdade, esse desejo equivocado de que o pecado seja real é nada mais, nada menos que a gente desejar a nossa individualidade e especialismo. Jesus nos pede para olharmos para nossos irmãos através dos seus olhos, aprendendo que nossos equívocos não tiveram efeitos no impecável e eternamente benigno Filho de Deus. E essa é uma passagem do capítulo 30, mais uma vez. O Filho de Deus é perfeito, ou ele não pode ser Filho de Deus. O Filho de Deus é perfeito, ou ele não pode ser o Filho de Deus. Tampouco o conhecerás se pensas que ele não merece escapar da culpa em todas as suas consequências e suas formas. Não existe nenhum outro modo de pensar nele a não ser esse. Se quiseres conhecer a verdade sobre ti mesmo. Pai, eu te dou graças pelo teu Filho perfeito, e na sua glória eu verei a minha. Eis aqui a alegre declaração de que não existem formas de mal que possam prevalecer sobre a verdade de Deus ou sobre a vontade de Deus. O feliz reconhecimento de que a culpa não teve sucesso no teu desejo de fazer com que as ilusões fossem reais. E o que é isso, senão uma simples declaração da verdade? E Jesus volta aqui na lição dizendo que a tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno da tua parte é que ainda acreditas ter que perdoar a verdade e não ilusões. Tá aqui, gente. Não precisa nem a gente seguir mais adiante a lição sobre o perdão. É isso. A gente só consegue ter um vislumbre do perdão verdadeiro quando a gente se depara com essa ideia, com essa verdade, né? De que a gente está perdoando ilusões e não a verdade. Porque tudo aqui é ilusão. Inclusive o ataque do irmão contra ti, ou o teu ataque contra o irmão. A gente está perdoando ilusões, não a verdade. Eu vou ler mais uma vez essa passagem aqui, tá? Jesus diz que a tua principal dificuldade, está dizendo que a nossa principal dificuldade em achar um perdão genuíno da nossa parte é que a gente ainda acredita que a gente tem que perdoar algo que realmente aconteceu e não perdoar ilusões. Se a gente pensar que a gente está perdoando ilusões, é muito mais fácil a gente perdoar verdadeiramente. E eu, inclusive, tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre isso, bem lá nos primeiros vídeos. Em outras palavras, o professor Ken comenta aqui: eu perdoo o que você não fez. Mais uma vez, não estamos nos referindo a comportamento. Lembre-se de que um curso em milagres ensina que a percepção não é objetiva, pois eu olho para você através dos olhos ou do ego ou de Jesus. Se for com o ego, tenho que atacar.
porque isso é tudo que o ego faz. Se for com Jesus, no entanto, entendo que o que ataco em você é uma projeção do que não quero ver em mim mesmo. Uma ilusão, tanto quanto o que vejo em você. Tem que ser assim, uma vez que ideias não deixam sua fonte. Seus pecados são os meus são os seus. E, portanto, perdoo uma ilusão por trás da qual está oculta a verdade imutável do Filho de Deus. Como diz nessa passagem do capítulo 30, não te esqueças, então, de que os ídolos têm que manter oculto o que tu és, não da mente de Deus, mas da tua própria. Concebes o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe. Ignorar a verdade num esforço injustificado de enganar-te, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. De forma importante, Jesus não está dizendo que deveríamos negar o que os nossos olhos veem. Nesse mundo, as pessoas fazem coisas irracionais, porque estar no mundo é uma coisa irracional. Lembre-se de que Jesus está falando sobre interpretação. Nossa interpretação, o que acreditamos ser fato, é a de que as pessoas são más pelo que fazem. E nós demonstramos seu pecado através do nosso ser ferido. Essa interpretação precisa ser modificada. Não o que nossos olhos físicos contemplam, mas a nossa interpretação do que os nossos olhos físicos contemplam. Assim, voltamos à questão central. Qual professor vamos escolher para nos instruir a perceber o mundo? Então, quer dizer, não é o que os nossos olhos físicos estão vendo que a gente quer modificar. Que alguém roubou outra pessoa, bateu, matou, né? Enfim. Mas a gente voltar, nosso tomador de decisões, escolher o professor Jesus para nos ajudar a ver de maneira diferente. Isso, ver com os olhos, não ver com a mente. E isso é só na experiência e com a prática. Esse ponto de vista distorcido, vamos voltar lá. Então, esse perdão do mundo, né, é uma vã tentativa de passar por cima do que existe, ignorar a verdade num esforço injustificado de enganar-te, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. Então, esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente, do modo como tu te consideras. É isso. Por isso que a gente não confia em ninguém. Esse não é o ser com o qual nos identificamos como um corpo ou personalidade, o professor fala aqui, o professor Kennedy. Jesus fala apenas sobre o que o tomador de decisões tornou real na mente. Eu sou um pecador miserável, culpado de destruir o amor do céu e crucificar Cristo, e mereço punição. O plano do meu ego para escapar dessa carga terrível é apontar alguém ao meu lado como o pecador. Como numa lição posterior do livro de exercício diz, assim o específico foi feito. Nós fizemos um mundo de especificidade que enchemos de pessoas que iriam se tornar nossos bodes expiatórios para que vejamos o pecado nelas e não em nós. Mais uma vez, lembra dos acordos secretos? No entanto, o que vemos reflete para nós o que não queremos ver.
mas já tornamos real em nossas mentes. A gente já tornou na nossa mente que o pecado é real, a gente já decidiu na nossa mente, lá com o tomador de decisões, que o pecado é real. Então os acordos secretos são assim: tu vai ser o algoz, eu vou ser a vítima. Eu a vítima para confirmar o meu sistema de pensamento lá, de que a salvação eu alcanço sofrendo, né? E o outro, de alguma maneira, confirmando que também que o pecado existe e que eu mereço, sei lá, eu mereço morrer, mereço sofrer também. Então, enfim, é sempre projeção. Então, esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente, do modo como tu te consideras, como tu te vês. Por acreditares que os teus pecados são reais, olhas para o perdão como um engano. Perdoar você é parte do plano do ego para negar minha pecaminosidade, vê-la em você, mas ignorá-la e assumir o manto santo da espiritualidade. Eu sou muito elevada, por isso que eu perdoo. O meu estado de santidade avançada, entre aspas, né? Eu perdoo e até amo, não importando o quanto você tem agido mal em relação a mim ou a outros com os quais me identifico. Essa abordagem significa que nós secretamente queremos que as pessoas se conformem. Essa abordagem significa que nós secretamente queremos que as pessoas se comportem de forma abusiva, que nos traiam e rejeitem, para que possamos adotar essa postura mais santo do que ti. Ai, gente, às vezes a gente tem que rir, né? Não esqueçamos de rir junto com Jesus. Ui, quase caiu tudo aqui, meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos descontrair. Ai, ai. Então, olha só, gente. A gente ri, mas a gente ri junto com Jesus dessas coisas todas aqui. Cara, que eu vou derrubar tudo, gente. Então a gente tem que olhar para isso tudo com Jesus, né? Para que a gente reconheça, né? Essas insanidades todas. Vou desligar esse ar, porque eu já tô até com as bochechas vermelhas. Mais uma vez, então, essa abordagem significa que nós secretamente queremos que as pessoas se comportem de forma abusiva. Isso pode ser até chocante pra gente. Eu já tô rindo porque eu já tô treinando um pouco mais assim com Jesus, né, gente? Mas inicialmente, para quem tá começando, é chocante a gente assumir uma responsabilidade de que as pessoas abusaram de nós, se comportaram de maneira abusiva com a gente, ou nos traíram, ou nos rejeitam, para que a gente possa adotar essa postura de mais santo do que a outra pessoa, né? Nos elevarmos acima da nossa miséria e olharmos para baixo, para os pecadores, dizendo: você é uma pessoa miserável, mas com o amor de Jesus em meu coração eu o perdoo. Esse é o sistema de pensamento do ego. Assim, somos aparentemente perdoados e os outros condenados, embora na superfície isso se pareça com perdão e que nada é de perdão. Então, por acreditares que os teus pecados são reais, olhas para o perdão como um engano. Sim, porque se o pecado é real, ele não tem perdão.
Perdoar um pecado seria um engano, pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Assim, realmente, o perdão não passa de um pecado como todo o resto. O perdão, nesse sentido, é um subterfúgio, outra forma de atacar, no entanto, parecendo que é amoroso. É por isso que o perdão para destruir é um termo tão descritivo. Não particularmente bonito, mas expressando bem o propósito oculto do ego. Deus vai destruir você, o pecador que roubou dele. E eu sou perdoado. Portanto, eu vou para o céu e você vai para o inferno. Em palavras que já vimos, Jesus pinta um retrato cauterizante dos nossos motivos secretos em relação àquele que acusamos de pecado. Capítulo 27. Seguras um retrato da tua crucificação diante dos seus olhos, de modo que ele possa ver que os seus pecados estão escritos no céu. Os seus do seu irmão, né? Seguras um retrato da tua crucificação diante dos olhos do teu irmão, de modo que ele possa ver que os pecados dele estão escritos no céu, com o teu sangue e a tua morte, e vão à frente dele, do teu irmão, fechando a porta e condenando-o ao inferno. No entanto, isso está escrito no inferno e não no céu, onde estás além do ataque e comprovas a sua inocência. Então, ele, o perdão para destruir, diz que a verdade é falsa e sorri para os corruptos como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama, tão brancos quanto a neve. Ele é delusório naquilo que pensa poder realizar. Ele quer ver o que é claramente errado como certo e o desprezível como bom. Esse é o sistema de pensamento do ego. Tudo virado de cabeça para baixo, distorcido. O perdão para destruir do ego. Outra forma assumida pelo perdão para destruir é ser, o professor Ken chama de abençoadófilo. A gente já tinha visto essa palavra, né, em outras lições, em outra lição anterior, não lembro qual, mas o estado de ver o mundo como maravilhoso, repleto de pessoas boas, fazendo coisas boas, bem zen. Com certeza esse estado afirma: todos fazem algo errado de vez em quando, mas existe tanto amor e espiritualidade aqui, uma presença palpável de Deus, que tudo é uma parte miraculosa, ainda que inescrutável, do plano do nosso Criador. Sim, aquela parte que a gente ainda acredita que Deus é que criou esse mundo aqui. Portanto, ele tem muito amor e muitas coisas maravilhosas. A verdade, no entanto, é que não há nada maravilhoso aqui. No céu, sim. Mas o que pode ser maravilhoso sobre a crença de que destruímos Deus, fugimos de casa e nunca vamos achar o caminho de volta? E mesmo que pudéssemos, o céu estaria perdido, ou pelo menos nosso retorno estaria barrado. Se o pecado realmente aconteceu, se o pecado realmente existe, o céu estaria perdido. Jesus, então, descreve um dos seus estratagemas mais sutis do ego para defender nossa crença real e secreta no pecado, por pintar suas projeções com uma face feliz e inocente.
quer seja alguém cometendo um crime hediondo contra nós, que vamos ignorar, ou simplesmente o mundo em si mesmo. É essencial que falemos francamente. O mundo foi feito como um ataque a Deus. A gente sonhou que tentou, né? E o ataque do mundo, né? Não, e o ataque é a sua natureza do mundo, né? Ideias, mais uma vez, gente, não sei quantas vezes a gente ainda vai falar essa frase durante todo um curso de milagres, mas é milhares. Ideias não deixam sua fonte e o pensamento de ataque original de separação nunca pode deixar a mente, porque ideias não deixam sua fonte. Apesar da sua projeção na forma, o mundo permanece para sempre unido à sua fonte, em unidade com o pensamento de ataque na mente. É o pensamento de ataque na mente que projetou o mundo. Portanto, o medo, o ódio e o ataque são características definidoras desse mundo, enquanto o amor, a paz e a vida eterna definem o céu. Não existe nada intermediário e nenhuma transigência entre a ilusão e a verdade. O melhor que podemos fazer aqui, uma grande coisa, no entanto, é desfazer nossa crença na realidade do mundo. Esse é o propósito do perdão verdadeiro. Desfazer nossa crença na realidade do mundo. Bem, voltando aqui na lição, toda aquela distorção, né, no perdão para destruir. Desse ponto de vista, o perdão não é um modo de escapar, é apenas mais um sinal de que o pecado é imperdoável e de que ele foi possível, na melhor das hipóteses, a ser escondido, negado ou chamado por outro nome, pois o perdão é uma traição à verdade. Muito importante vocês lerem, já vou citar mais uma vez, mais importante para complementar, para aprofundar, para vocês entenderem melhor essa lição aqui, é ler a seção 2 do capítulo 19, que é pecado versus erro, tá? Nós tornamos o pecado real na mente e agora tentamos ignorá-lo ou negá-lo em nós mesmos, em outra pessoa ou no mundo como um todo. Uma vez que a mente errada consiste de pecado e ideias não deixam sua fonte, a mente, o universo físico, como uma projeção do pecado, também é um lugar de pecado, assim como o lar do ataque. O que é o pecado além de uma declaração de que eu existo e Deus foi destruído, honrando meu desejo de individualidade, especialismo e o preenchimento das minhas necessidades egoístas à custa de outros? Fazer essa pergunta mais uma vez. O que é o pecado? Além de uma declaração de que eu existo e Deus foi destruído, honrando meu desejo de individualidade, especialismo e preenchimento das minhas necessidades egoístas à custa de outros. Assim, o pensamento pecaminoso que nós nutrimos dentro de nossas mentes é o pensamento que governa o mundo. Um curso em milagres nos ajuda a dar um passo atrás, com Jesus guiando nossa visão e ver. Só então poderemos sorrir gentilmente e dizer que as ilusões não são verdadeiras. Dessa forma, desfazendo o que nunca foi, a essência do perdão. No entanto, não podemos desfazer o que acreditamos estar aqui se não reconhecermos que acreditamos que isso está aqui.
A gente ainda acredita que isso está aqui, que eu sou um corpo, que eu sou um indivíduo, que eu sou um ser físico e psicológico. Experimentar a nós mesmos em um corpo reflete a crença de que o pecado é real. Então é isso, a gente continua acreditando que o pecado é real. Sem olharmos para isso, o pecado vai permanecer real para sempre. E o perdão, uma insensatez excêntrica e ameaçadora à verdade, que é o que o ego nos faz acreditar, né? Tanto que, até naquela parte lá do capítulo 19, que eu estava falando para vocês, tem uma passagem que diz que para o sistema de pensamento do ego, assumir que somos pecadores é santidade. Tudo virado de cabeça para baixo. E aqui Jesus diz, né? Mais uma vez a característica, tem que ler lá no texto. A culpa não pode ser perdoada. Se pecas, a tua culpa é eterna. Então Jesus ele fala do que é realmente culpa e pecado, para que a gente possa entender a natureza disso e ver que realmente isso não é possível. Não é possível pecar. A culpa vai permanecer enquanto você acreditar que o seu pecado é real. Portanto, enquanto você desejar ser um indivíduo separado, autônomo e independente, precisará acreditar que sua culpa merece punição e seu pecado está além do perdão. Quanto a gente desejar ser um indivíduo separado de Deus, autônomo de Deus, independente de Deus, vivendo num mundo em que Deus não entra, a gente vai continuar acreditando que a gente merece punição. E ao mesmo tempo que esse sistema do ego, né? Ao mesmo tempo que a gente acredita que a gente merece punição, a gente tenta fugir da punição, projetando a culpa no outro. Ou projetando no próprio corpo em doença, né? Aqueles que forem perdoados a partir do ponto de vista de que os seus pecados são reais, são deploravelmente ridicularizados e duplamente condenados. Primeiro por si mesmos, pelo que pensam terem feito, e mais uma vez por aqueles que os perdoam. Entenderam essa passagem? Aqueles que forem perdoados a partir do ponto de vista de que seus pecados são reais, quer dizer, o perdão do mundo, né? Eu te perdoo porque eu sou mais elevada que você, sou mais espiritualizada que você, né? Então eu te perdoo. Esse tipo de perdão para destruir, né? Que é sob o ponto de vista de que pecado é real e pode existir, são deploravelmente ridicularizados e duplamente condenados. Primeiro por si mesmos, porque pensam terem feito, pelo que pensam terem feito, por acreditar que realmente pecaram, né? E mais uma vez por aqueles que os perdoaram. Se você tiver feito algo terrível contra mim, vai se sentir culpado. Nem que seja a nível inconsciente, mas vai. Porque em última instância eu estou atacando a mim mesmo. É assim que você é primeiro escarnecido e condenado. A crença no seu próprio pecado, que o meu sofrimento atesta. Lhe diz que você não merece ser perdoado. Então a crença no teu próprio pecado te diz que você não merece ser perdoado. E o meu sofrimento atesta
que você pecou. Em segundo lugar, se eu protesto que o amo e o perdoo, o visito na prisão, por exemplo, e lhe digo que criança maravilhosa de Deus você é, parte de você vai se sentir ainda mais condenada e escarnecida, conforme eu olho de cima de você de forma condescendente, concedendo em perdoar um pecador tão miserável. Não pode haver amor nessa prática na qual, e aqui é uma passagem da Canção da Oração, eu acho que é. Uma pessoa melhor, entre aspas, né, se digna a rebaixar-se para salvar uma mais baixa daquilo que ela verdadeiramente é. O perdão aqui se baseia numa atitude de graciosa aristocracia tão distante do amor que a arrogância nunca poderia ser desalojada. Quem pode perdoar e contudo desprezar? E quem pode dizer a um outro que ele está mergulhado no pecado e ainda assim percebê-lo como filho de Deus? Quem faz de alguém um escravo para ensinar-lhe o que é a liberdade? Não há união aqui, apenas tristeza. Não há realmente misericórdia, isso é morte. E Jesus volta agora ao perdão verdadeiro, para a gente entender. É a irrealidade do pecado que faz com que o perdão seja natural e totalmente são. Um profundo alívio para aqueles que oferecem e uma bênção serena onde é recebido. Ele não favorece ilusões, apenas as recolhe despreocupadamente, com um pequeno sorriso, e as deposita gentilmente aos pés da verdade. E lá elas desaparecem por completo. Se você ler esse parágrafo cuidadosamente, vai perceber que Jesus está lhe dizendo para não ser abençoadófilo. Não negue o pecado. Ele nos diz, olhe para ele, reúna as ilusões e as deposite aos pés da verdade. Jesus então articula o princípio básico do seu curso de trazer a escuridão da ilusão à luz da verdade. Trazendo a ilusão do pecado a Jesus, nós nos unimos ao seu riso gentil, o pequeno riso no qual deixamos o instante santo, unidos aos nossos irmãos junto com ele. Totalmente implicado aqui está o ato de tomarmos cuidado para não pularmos degraus. Trazer as ilusões à verdade significa olhar para elas. Não jogar os pensamentos equivocados em um saco, amarrando-os em um pacote que levamos a Jesus, magicamente esperando que ele então os tire de nós sem termos que lidar com eles nós mesmos. Em vez disso, Jesus nos impele a examinarmos o ódio, julgamento e egoísmo em nossos corações, como vemos nessas linhas importantes que já citamos anteriormente, no capítulo 13. Podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo sem a necessidade de que o erguesses a tua consciência por ti mesmo. Nós precisamos fazer nossa parte para permitir que Jesus faça dele. Quando o fizermos, essa passagem da lição de hoje vai fazer sentido perfeito para nós. E o processo do perdão vai realmente ser iluminado, acompanhado pelo riso gentil que nos leva além do mundo e para o coração de Jesus. O perdão, então, é a única coisa que representa a verdade nas ilusões do mundo. Ele vê a sua nulidade, a nulidade do mundo, das ilusões,
e do pecado, né? E olha através das milhares de formas nas quais podem aparecer. Quando você olha para o pecado através dos olhos de Jesus, olha diretamente através dele para a verdade. Jesus não quer dizer para fingirmos que não existe nada lá, mas que conforme você olha com ele para a ilusão do julgamento, vai olhar além dele, além do julgamento. Em vez de negar o que o seu corpo ou de outra pessoa fez, você muda sua interpretação sobre o corpo por mudar de professores. O que parecia ser uma sólida parede de granito, mais uma vez, professor Ken falando dessa frase, que é, né, o que parecia ser uma sólida parede de granito, que é a crença no pecado, se torna um véu fino que não pode impedir a luz de brilhar além dele, agora claramente vista. No entanto, você não vai ver se olhar através dos olhos do julgamento. Apenas a visão do perdão rompe o véu. Como diz aqui no capítulo 20, essa passagenzinha. A visão ou o julgamento são a tua escolha, mas nunca ambos. A gente não pode fazer junto, a gente não pode escolher pelos dois juntos. Em resumo, você olha para os seus julgamentos e crença no pecado, percebendo que eles não são o que você pensava. Suas formas diferentes, aparentemente maiores ou menores, vão desaparecer em sua própria nulidade, conforme a luz do perdão liberta você. Não é do dia para a noite, tá, gente? Não se cobrem nisso. Não se cobre que vocês do dia para a noite vão conseguir, pedir Jesus, quero olhar contigo isso que essa pessoa fez para mim ou para alguém que eu me identifico ou para alguém dos meus relacionamentos especiais, e vocês vão, né, do dia para a noite aprender a fazer isso, aprender a soltar para Jesus, né? Difícil. A gente precisa de treino. Mas a gente consegue. É possível. Tá? Eu já tive essa experiência de perdão verdadeiro e eu vou dizer para vocês. É um totalmente não ver mais passado, sabe? Passado se desfaz totalmente e a gente só vê o presente. E é tão maravilhoso, a gente já tem uma passagem do curso que fala ainda que a gente, quando a gente escolhe seguir um outro professor, que é Jesus, que é o Espírito Santo, seguir a guiança deles, a gente tem de Deus muito mais do que a gente pediu. Porque nesse processo do perdão verdadeiro que eu experienciei, além que o passado se foi, eu não penso no passado, eu não lembro do passado, é como se o passado nunca tivesse existido. Ainda eu não fico mais, eu não projeto para o futuro, tipo assim, vai acontecer de novo, e se acontecer de novo, sabe aquele medo do futuro? Mas se no passado aconteceu isso, a pessoa vai fazer isso de novo para mim. Isso não tem também. Não tem medo. Tu não tem medo do futuro mais. Tu não fica pensando que a pessoa vai fazer de novo. Não. É coisa mais incrível viver o agora. O eterno agora. Com Jesus é maravilhoso, gente. Vale a pena praticar, porque a gente tem muito mais do que a gente pede. Aliás, a gente pede muito pouco, lembra da lição de ontem? A gente pede muito pouco. Olha só, voltando na lição. O perdão é a única coisa que representa a verdade em toda essa ilusão desse mundo aqui. Ele vê
a nulidade do mundo e olha através das milhares de formas nas quais podem aparecer. Mas ele olha a mentira, mas não é enganado. O perdão e o milagre olham para as mentiras da destruição e devastação lá do passado, mas não são mais enganados por sua realidade aparente. Um milagre é uma correção na nossa mente. Ele não cria e realmente não muda nada. Apenas olha para a devastação e lembra à mente que o que ela vê é falso. Incrível. Qualquer coisa de que eu acuse a mim mesmo ou a você não tem nenhum impacto sobre o nosso ser. Nosso ser com S maiúsculo, né? Um em Cristo e no amor de Deus. No entanto, eu não posso conhecer a unicidade de Deus até perceber que você e eu também somos um na mente dividida, compartilhando o sistema de pensamento insano de separação e ataque, e a correção sã do perdão e do milagre. Por isso que quando acontece o perdão verdadeiro, esse instante santo, não é só a minha mente que é corrigida e curada. Da outra pessoa também é, e de outras pessoas que a gente nem sabe, que a gente nem conhece, do outro lado do mundo, que estavam envolvidas no mesmo sistema de equívoco, de erro. Um professor mente, o ego. Outro professor vê o reflexo da verdade. Então, não atende aos gritos autoacusadores, né? Quando a gente perdoa verdadeiramente, então a gente olha a mentira, mas a gente não é mais enganado. A gente não atende mais os gritos autoacusadores de pecadores enlouquecidos pela culpa. A gente não olha mais para eles com olhos serenos e lhes dizemos apenas: meu irmão, o que pensas não é a verdade. Então, e o professor Ken diz que esse tipo de declaração, meu irmão, o que pensas não é a verdade, é encontrado através de todo o texto, livro de exercícios, manual em diferentes formas. Nos é dito, por exemplo, Filho de Deus, tu não pecaste, mas tens estado muito equivocado. Tu estás apenas tornando equivocadamente a interpretação pela verdade e estás errado. Mas um equívoco não é um pecado, nem a realidade foi tirada de seu trono pelos teus equívocos. Mas não faz sentido que Jesus nos diga, meu irmão, o que pensas não é a verdade, até sabermos o que pensamos. E isso eu já disse para vocês em várias lições. Jesus está trazendo todo o conteúdo do nosso inconsciente para o consciente. Durante todo o livro-texto, manual de professores, psicoterapia, canção da oração e ainda mais no livro de exercícios. Então, como que vai adiantar alguma coisa Jesus nos dizer, meu irmão, o que pensas não é a verdade, se a gente só tem noção do que a gente pensa, dos nossos pensamentos, disso daqui assim, do que a gente tem no consciente. A maioria está enterrado no inconsciente. E Jesus, cada lição, botando para cima, tirando do meio da lama para a gente enxergar o que está no nosso inconsciente. Então, a gente precisa saber o que a gente pensa. Isso não pode ser enfatizado o suficiente, o professor Ken fala aqui. Precisamos estar cientes da nossa crença em que o pecado da separação é real. Eu existo porque pequei.
porque matei Deus, mas nego sua presença percebendo em ti, percebendo o pecado em ti, o ataque em ti. Assim estou firmemente decidido, literalmente, a provar que todos em minha vida são os pecadores e merecem julgamento. Por isso que a gente julga o tempo todo. Dessa forma, nossos olhos penetrantes e honrados procuram o pecado e a culpa nos outros para atacá-los. E a gente sempre acha que o julgamento e o nosso ataque é justificado. E tem uma lição lá que Jesus diz que o ataque nunca é justificado. E aqui o professor Ken coloca essa passagem do capítulo 19, né, quando ele diz que a gente procura o pecado e a culpa nos outros para atacar. Os mensageiros do medo são treinados através do terror e tremem quando seu patrão os chama para servi-lo. Pois o medo não tem misericórdia nem mesmo para com seus amigos. Seus culpados mensageiros saem às escondidas em busca sedenta de culpa, pois são mantidos no frio e famintos, e seu patrão, que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele, faz com que sejam cruéis. Nenhum pequeno farrapo de culpa escapa de seus olhos famintos. Que verdadeira visão do inferno isso, hein? E em sua selvagem busca do pecado, lançam-se sobre qualquer coisa viva que vem e carregam-na aos gritos a seu patrão para ser devorada. Então nós identificamos esses mensageiros famintos de medo por olharmos para dentro com Jesus ao nosso lado, dizendo: meu irmão, o que você pensa sobre si mesmo e sobre os outros não é verdadeiro. A força do perdão está na honestidade que lhe é própria, tão incorrupta que vê as ilusões como ilusões e não como verdade. A honestidade no perdão vê a verdade sobre o ego. Uma vez que seu sistema de pensamento é pecado e ódio, é isso que acreditamos sobre nós mesmos. Assim, a honestidade olha além do que acreditamos ser a verdade, para ver a verdade real. Ilusões são ilusões, minhas ilusões. Lembre-se dessa linha frequentemente citada do capítulo 27. O segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. É por isso que ele vem a ser aquele que desfaz o engano diante das mentiras, o grande restaurador da simples verdade, através da sua capacidade de não ver o que não existe. Ele abre o caminho para a verdade que havia sido bloqueado por sonhos de culpa. Agora és livre para seguir no caminho que o teu verdadeiro perdão abre para ti. Pois se um irmão recebe essa dádiva tua, a porta está aberta para ti mesmo. É por isso que o foco de Um Curso em Milagres está no relacionamento especial, pedindo a ajuda de Jesus para olhar para essa pessoa de forma diferente. O que significa a nossa disponibilidade de olharmos para nós mesmos de forma diferente. Mantenha em mente que não podemos ignorar o que não está lá até primeiro reconhecermos que nós realmente acreditamos que ele está lá. Olhando além, ignorando os pecados do nosso irmão, estamos olhando além dos nossos próprios, uma vez que eles são um. O perdão, portanto, se torna a chave que abre a porta através da qual passamos para o mundo real e além dele para o céu. Esse próximo parágrafo importante nos provê uma forma prática de direcionarmos nosso dia.
E Jesus diz que há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas-vindas. Quando te sentires tentado a acusar alguém aí se sente tentado a acusar alguém? Não? Então podemos parar por aqui. Quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez, pois isso é um auto-engano. Ao invés disso, pergunta: eu me acusaria por fazer isso? O me que eu acuso não é o ser que penso que sou, pois eu acuso a mente, na qual repousa a crença no pecado. É essencial que eu entenda o custo tremendo para mim de acusar você de qualquer coisa, significativa ou insignificante. Pois quando o faço, acuso a mim mesmo do mesmo pecado. Isso significa que sou eu que sou condenado, não você. Gente, que lição. A ideia do pecado nunca deixou sua fonte na minha mente. Além disso, eu coloquei você no meu sonho para que eu pudesse escapar da carga terrível do pecado. Eu coloquei você no meu sonho. Mais uma vez, lembre do acordo secreto. Portanto, em minhas acusações, eu dei a mim mesmo uma dádiva maravilhosa. Se eu apenas pedir ajuda a Jesus para ver que não estou acusando você, mas a mim mesmo. Jesus me ajuda a ver que eu estou atacando a mim mesmo e não ao meu irmão. Meus julgamentos sobre você, então, são salas de aula que me permitem expor o plano do ego por reverter o seu curso, recordando o pecado que eu projetei em você. Essas lições, portanto, me ajudam a ver a sutileza do ego em manter o pecado, mas sem que eu tenha consciência de que ele está na minha mente. O ego me capacitou a manter minha existência individual e especial, mas magicamente culpar outra pessoa, que vai pagar o preço do sacrifício em vez de mim. Portanto, parece que eu tenho o bolo de separação do ego e o aprecio também. Apesar disso, sou eu que pago o preço. E é insano acreditar que eu poderia sofrer alegremente com o efeito do pecado de outro, que é um pecador pior do que eu. A insanidade do sistema do ego é que todos nós sofremos alegremente como vítimas inocentes, até e incluindo nossa morte, enquanto pudermos dizer: contemple-me, irmão, em tuas mãos eu morro. Nós não apenas vemos a crueldade do plano do ego, mas sua insanidade. Em acréscimo, isso não funciona, nem nos torna felizes. No entanto, esses relacionamentos tão cheios de julgamento e ódio podem se tornar amorosas salas de aula quando mudamos de professor. Essa mudança capacita Jesus a nos ensinar como transformar o ataque em um apelo por ajuda e um pedido de amor. Um pedido que existe igualmente em todos nós. Um apelo que o Espírito Santo não pode deixar de responder se o convidarmos. Dessa forma, mais uma parte da lição, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornem significativa e que mantenha a tua mente tão livre de culpa e dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse. E como é na verdade? A verdadeira alternativa não é o matar ou ser morto do ego. Ou você ou eu sou o pecador.
Um vive e outro morre. Nossa escolha significativa é: qual professor eu quero? O uso que Jesus faz da palavra mente aqui é importante, pois isso me diz que o problema não é o meu corpo, mas o sistema de pensamento que eu escolhi. A culpa não está em você como um corpo, nem em mim. Está na minha mente, onde eu a coloquei. Por ter colocado a culpa lá, posso mudar minha mente sobre ela. Essa é a única maneira de podermos ficar realmente livres dela. Só as mentiras querem condenar. Mais uma parte da lição. Só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade. Entre o mundo que vês e o mundo que está além. Entre o inferno da culpa e a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade. Entre o mundo que vês e o que está além. Entre o inferno da culpa e a porta do céu. O perdão nos traz ao mundo real, a porta além da qual está o próprio céu. Embora seja em si mesmo uma ilusão, o perdão permanece entre as ilusões do ego e a verdade de Deus. É a ilusão que fiz que desfaz a crença em todas as outras. Em uma passagem que vimos parcialmente, lemos: o perdão poderia ser chamado de do esclarecimento de termos, tá? O que fala sobre o que é o perdão. O perdão poderia ser chamado de uma espécie de ficção feliz, um caminho no qual aqueles que não conhecem podem fazer uma ponte sobre a brecha entre sua percepção e a verdade. O perdão é um símbolo também, mas como símbolo da vontade de Deus, apenas não pode estar dividido. E assim a unidade que ele reflete vem a ser a vontade de Deus. É a única coisa que ainda está em parte no mundo e mesmo assim é a ponte para o céu. O perdão, portanto, é o reflexo da verdade, desfazendo as mentiras do pecado e separação que iriam condenar. Uma vez desfeitos, eles desaparecem na verdade que espera por nós além do mundo real. A adorável porta do céu, na qual a unicidade do nosso ser é restaurada finalmente à nossa consciência. Meus queridos, bem longa essa lição, né? E eu só fiz a primeira parte até agora. Então, a gente se vê na parte 2. Gratidão por estarem comigo até aqui. Fiquem com Deus. Bom treino, boa prática. Até já!